Boa noite, sejam muito bem-vindos a NutroWeek 8, uma semana para a gente discutir nutrologia. E hoje é um dia especial porque hoje é o dia do médico e a gente queria então fazer o convite para a gente discutir nutrologia, mas focado na prática clínica e com a profundidade que a ciência nos permite. Então, para isso, vocês têm que saber qual é o tema de toda a NutroWeek, o que a gente vai ficar debatendo aqui a semana toda? Dá uma olhada no vídeo. Vocês viram aí várias frases que não foi a gente que inventou, não. A gente tirou das redes sociais, pessoas que escrevem, não têm vergonha de estar escrevendo essas barbaridades. E a gente precisa tentar entender por que elas falam essas barbaridades, de quem é, mas a gente não pode ficar calado. A gente tem que aprofundar a discussão e quebrar esse preconceito. Então, no dia de hoje, a gente vai discutir preconceito sobre obesidade e eu vou começar quebrando esse aqui, ó. Emagrecer é fácil, se é obeso quem quer, o negócio é fechar a boca. Vamos quebrar ele? Então, a gente quer saber se vocês estão com a gente nessa. Ó. Doutora Andréa Levi está aqui junto comigo, doutora Andréa Pereira, doutora Geisa já estão de casa. Esse é o nosso YouTube, nosso canal no Instagram, nosso WhatsApp para vocês mandarem as dúvidas. Queria passar a primeira palavra para a Andréa. Andréa Pereira, quer fazer um comentário sobre a aula? Não, eu acho que foram discutidas coisas fundamentais, né? E, assim, o preconceito contra usar remédio é muito grande. O paciente acha que ele está pulando etapas, que ele está fazendo algo errado, né, que ele deveria conseguir perder peso apenas com a dieta. E o profissional de saúde, né, os médicos, muitas vezes acham errado dar remédio para o paciente. Quantos pacientes a gente convence a tomar remédio, aí ele passa com outro médico dele e ele fala assim, não, imagina, você não precisa tomar remédio, você tem que realmente fazer dieta, né? E isso se estende também à cirurgia bariátrica, né? Se é difícil você convencer o paciente que tomar remédio é ok, né, para uma doença crônica, fazer a cirurgia, então, é um outro problema, e os profissionais da saúde também são contra, muitas vezes, a medicação e a cirurgia bariátrica, porque não entendem a obesidade como uma doença. Eu acho que tudo é extremamente importante da gente discutir. Perfeito. Andréa, quando você quiser começar a sua aula, a Andréa vai mostrar os números no Brasil, vai mostrar outras maneiras de discutir, algumas diretrizes que já mostram como discutir isso e aprofundar no dia a dia. Quando quiser, ó, só botar a sua aula, eu e a doutora Andréa Levi estamos aqui aprendendo. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de números, né? Então, assim, deixa eu só ver aqui, acho que ele não está indo. Aí. Então, no Brasil, né, a gente tem um crescimento da obesidade que mais que dobra, né? Se a gente pegar 2003 para 2019, a gente fala de 27%. Nas mulheres, né, isso mais que dobrou, e nos homens também, tá? Então, esse crescimento aí ao longo dos anos é algo extremamente significativo. Hoje, né, fala-se de aproximadamente 41 milhões de pessoas com obesidade, né, e excesso de peso 60% da população, ou seja, hoje nós somos um país de pessoas com excesso de peso, não mais um país de desnutridos, mas é interessante que isso ainda não caiu a ficha para todo mundo. A gente tem o Vigitel, que é uma pesquisa muito interessante que mostra, né, que divide por capitais e por sexo também, a gente vê, né, o crescente, lembrando que o Vigitel você pergunta pelo telefone o peso e a altura das pessoas, e a nossa tendência sempre é diminuir nosso peso e aumentar nossa altura. Então, com certeza, é um dado subestimado, mas é um dado interessante aí para a gente ver o que está acontecendo. Essa pesquisa que a gente tem, uma pesquisa foi publicada no New England, que é uma pesquisa estatística, eles fazem uma projeção de como será a obesidade nos Estados Unidos em 2030,
e a gente vê que nenhum estado americano terá menos que 35%, 30% de obesidade. Então, isso é muito alto. E o nosso crescimento aqui no Brasil é muito parecido com o deles. Quando a gente fala em obesidade grave, né, a gente tem 2 estados aqui em verdinho, que são estados com menor prevalência de obesidade, mas a maioria está acima de 20%. Né? Então, isso é um problema enorme, né, para o mundo. Eu acho que a gente só tem visto a obesidade crescer. A gente tem aqui um mapa mundi mostrando a obesidade, né, do World Obesity Federation em mulheres. Então, a gente vê o quanto isso é um problema mundial, não só brasileiro, né? E a gente tem também nos homens. Então, importantíssimo, e eu acho que um grande dado é a quantidade de pessoas que morrem, né, em decorrência da obesidade e do sobrepeso. Então, isso é um problema mundial, isso deve ser, você deve prevenir isso. Infelizmente, o profissional da saúde não tem obesidade nem nutrição na sua formação, né, o médico isso falta, tem trabalhos mostrando isso, e aí ele já não tem nenhuma base para saber que isso é uma doença, a gente acaba estudando isso depois, e mesmo assim tem gente que estuda e não acredita. Então, falando propriamente do nosso tema, né, preconceito, estigma, que eu acho que está totalmente relacionado à falta de conhecimento, eu acho que a gente pode começar a falar dos fatores psicológicos, né? Então, esses são trabalhos, né, e a gente vê que são trabalhos até antigos, e infelizmente isso não mudou. Então, pessoas com obesidade consideradas preguiçosas, desleixadas, engraçadas, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, eu falo assim, né? A pessoa com obesidade é considerada engraçada fora do consultório, porque a hora que ele entra no consultório e começa a contar as coisas para a gente, né, quantas vezes a gente vê pessoas chorando, né? A gente tem até uma depressão associada à obesidade, não confiáveis, pouco asseados, né? Então, você já tem essa imagem da pessoa com obesidade. Eu vejo gente que me fala, né, médicos, fala assim, nossa, eu não sei como que você aguenta atender essas pessoas, elas são asquerosas, né? Eu não quero... né, pessoas com obesidade no meu consultório, a criança, né, com obesidade também desenhada de uma forma extremamente preconceituosa. Então, isso já começa na infância. Estudo com universitários americanos, eles fizeram uma lista de pessoas que as pessoas não casariam, né, os universitários. E aí, assim, na frente da pessoa com obesidade, a gente tem estelionatários, usuário de cocaína, ladrão, né, pessoas cegas, né, e aí ele coloca a pessoa com obesidade até para um relacionamento é mais difícil. Muitos pacientes ouvem que ele atrapalha a imagem da empresa, isso quando eles já estão lá dentro, né? Eles entraram magros e ganharam peso ao longo, porque se você vai fazer uma entrevista de emprego, vai passar pelo RH já com IMC acima de 30, você já é barrado ali. Ninguém te conta, né? Mas o médico do trabalho, ele é orientado a não aceitar ninguém com IMC acima de 30. Os hospitais têm falado isso com os médicos também, né? Já tive pacientes médicos que me falaram, não, eu fui cobrado pelo hospital. E isso é um dado que eu acho muito triste, né? 80% dos pacientes de cirurgia bariátrica relataram que sofreram algum tipo de maus tratos ou preconceito por parte dos médicos, né? Então, assim, se a pessoa vai procurar ajuda e ela já é maltratada pelo próprio médico, aí a gente entende muitas vezes a falta de adesão. E quanta gente tem medo de ir no médico? Eles falam isso pra gente, né? Que eles não querem ir porque eles sabem que eles vão sofrer algum tipo de maus tratos, ou porque ele vai ser xingado, ou porque o médico vai ficar muito bravo com ele. Então, a gente tem que entender isso para tratar esses pacientes melhor. E uma coisa que tem de diferente aqui, né, é o culpado pela doença. Então, a pessoa tem uma doença e, além de tudo, ele ainda é culpado da própria doença. Então, isso pesa muito para ele, né? Promoções que eles não ganham, né? Eu tive um paciente que falou isso, que eu perguntei para ele por que ele veio, ele falou assim, porque eu não sou promovido, eu quero ser promovido. E aí ele falava que ele não conseguia ser promovido por causa da obesidade, né? E eu, na época, foi logo que eu comecei a atender, né, a obesidade, eu achei que não, mas... Eu lembro que depois que ele perdeu 30 quilos, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha sido promovido e mandou ainda, tá vendo, doutor? Eu falei para você. Esse paciente, ele vem até hoje, ele morre de medo de ganhar peso, né, e ter algum problema no trabalho. Eu acho que a gente podia fazer uma pausinha aí para discutir, né, o que a Andréa Levy acha dessa parte psicológica, se é isso que ela vê no dia a dia dela. André, é importantíssimo a gente estar falando isso aqui para médicos hoje, né? Porque a gente vê isso no nosso dia a dia do consultório, né? Pacientes chorando, como você falou, paciente deprimido, paciente
com a saúde mental extremamente afetada, porque ele não tem essa, né, enfim, essa reciprocidade e com medo dos profissionais de saúde. Então, nós que estamos aqui hoje, em casa ou aqui, a gente precisa quebrar esses preconceitos ali com o nosso paciente, porque, como você falou, só é engraçado ter a obesidade fora do consultório. Dentro do consultório, a gente tem essa conexão junto com o paciente. Agora, é muito fundamental esse estudo do Staffieri que você mostrou, em 1967, ele quebrou um grande paradigma, né, de mostrar o preconceito da obesidade. Então, é isso que a gente está fazendo aqui hoje, é isso que a gente precisa mostrar para todo mundo que atende obesidade, que recebe esses pacientes no consultório. Então, perfeito, Andréia, pode mandar ver. E aqui é uma coisa bem da minha área, né? O quanto esse preconceito ele impacta também na saúde e na mortalidade desses pacientes, né? Então, a gente tem estudos mostrando que, pela discriminação desses pacientes, eles têm menos prescrição de exames de prevenção contra o câncer, tá? Eles acabam tendo tratamento inadequado, porque ninguém vai atrás para ver o que está acontecendo, o médico não pede esse exame de prevenção, e muitas vezes até o médico pede, mas quando ele chega no laboratório para fazer esse exame, não tem condições para recebê-lo, não tem uma maca adequada, ou as pessoas também o tratam mal, com um estigma, e ele acaba indo embora. Isso vale para as mulheres e para os homens, né? Então, a gente tem, no caso das mulheres, prescrição de menos exames, né, de Papa Nicolau, mamografia. Isso é cientificamente comprovado, isso não é uma impressão. E, com isso, o câncer é diagnosticado de forma mais tardia, e aí a gente tem mais recidiva e mais mortalidade. Tá? Isso acontece tanto nas mulheres, para o câncer de mama e outros cânceres, e para os homens no câncer de próstata, que a gente vê, muitas vezes, o câncer também chegar em estadios mais tardios. Então, assim, para quem trabalha com obesidade, eu sempre falo isso, né? Não espere que o outro peça exames de prevenção de câncer. A gente sabe que o câncer, né, a gente tem 26 tipos de câncer ligados à obesidade. Então, a gente pode estar atendendo lá, já peça. Não fique esperando, porque comprovadamente isso não acontece. Lógico, se você fizer o diagnóstico, você vai encaminhar, né, para um oncologista, para um cirurgião oncológico. E aí já é uma outra coisa. Mas ajude esse paciente. Pode falar. Falando com você aqui, a gente sempre diz muito isso, né? Essa é a maior prova de que o preconceito mata. Né? É uma pessoa chegar e fazer um diagnóstico tardio de câncer, por exemplo, como você está falando, porque ele não tinha uma maca para receber um aventalzinho que constrangeu para receber no consultório do ginecologista, por exemplo, ou de todas as especialidades médicas, e a pessoa se retraiu e não foi fazer exames, por exemplo, de rotina. E isso é o maior exemplo de que preconceito mata. Perfeito, Andréia Pereira, pode continuar. Não, e aí eu acho que é muito interessante, né, que a gente tem discutido cada vez mais sobre estigma. A Sociedade Canadense, ela fez um guideline sobre obesidade, primeiro que foi inovador, que eles chamaram pacientes para participar desse guideline, não foram só profissionais de saúde, para ver a opinião dos pacientes, porque a gente sabe que diverge muito, né? A gente às vezes acha que o importante para o paciente é X, mas na verdade para ele é Y, e a gente tem que ter o que é a percepção do preconceito para ele. Então, eu achei muito interessante eles terem chamado esses pacientes para conversar. E uma outra coisa inovadora desse guideline é que ele pôs, né, um item sobre preconceito e estigma. Então, ele fala realmente que o preconceito e o estigma, eles aumentam a morbidade e a mortalidade, tá, da pessoa com obesidade, independente do peso. Esse guideline também, ele acaba falando um pouco, desmistificando o peso, né? Eles querem tirar o estigma sobre o peso do paciente. Então, você observar a doença, né? Obesidade como uma doença crônica, você ter que abordar as causas de obesidade, falar de toda a intervenção multi, eu acho que isso é essencial, a gente tem que trabalhar com os outros, né? É importante o psicólogo falar com o médico falar com a nutricionista, falar com o nutrólogo, falar com... Às vezes a gente tem o psiquiatra, o educador físico, a gente tem que interagir, porque é uma doença multifatorial, então eu preciso de vários profissionais ajudando. O cirurgião bariátrico, por aí vai, muita ortopedista. Então, esse guideline, ele traz isso, né? E ele traz até
nos esquemas dele, ele fala realmente do estigma, né? Então, isso realmente é importante, porque isso tem um peso na sobrevida e na morbidade desse paciente, né? E aí a gente tem, de novo, né, falando aqui da parte de estigma e preconceito. Então, eu acho que ele é muito interessante, para quem não conhece, eu acho que vale muito a pena, né? Tem a referência aqui. Depois, quem quiser, eu compartilho a aula sem problema nenhum. E aí a gente tem que falar muito, eu sempre falo para os pacientes, né? A obesidade não é um problema estético, a gente não está falando que você é feio, né? A gente está falando de saúde. Eu acho que isso é importante. Essas pessoas, a gente tem vários modelos plus size, a gente sabe que a estética, que ele é uma pessoa bonita, a gente não precisa ter um corpo X para a gente ter beleza, mas a nossa preocupação é sempre com a saúde. Eu acho que isso é muito importante. É muito interessante que a gente pede para o paciente fazer exercício, mas a gente não sabe que ele não consegue muitas vezes a roupa. Quando a Nike colocou essa vitrine lá em Londres, houve uma revolta da população, né? Olha a pressão, olha o preconceito, as pessoas ficaram revoltadas com o manequim, né? Então, imagina isso com uma pessoa real, né? Se já existe isso, mas a gente tem visto cada vez mais uma preocupação da indústria aí de fazer roupas para a pessoa com obesidade e proporcionar que ela possa praticar um esporte. A gente tem visto isso na Nike, na Adidas e em outras marcas também. E aí, só para terminar, eu queria falar um pouquinho que eu e a Andrea, né, junto com o Whisky Avon, a gente tem uma ONG, que é a Obesidade Brasil, que a gente, um dos nossos objetivos é diminuir o preconceito, é uma ONG voltada totalmente para pacientes. E assim, vocês não têm ideia do que a gente recebe no nosso contato, né, de descrição de maus tratos, de pessoas que querem desistir de tratar, gente até que fala que não tem mais jeito, que ela vai acabar com a própria vida. Então, realmente, isso é um peso aí. A gente faz lives todo mês, com a linguagem para pacientes, né, tem até o QR Code aqui, se alguém quiser depois mais detalhes da ONG. Inclusive, a gente tem 2 selos internacionais, que é o do World Obesity Federation e do GOPA, que é uma associação global para pacientes. Então, assim, essa é uma preocupação mundial. As pessoas têm discutido mais preconceito e, infelizmente, o preconceito existe no mundo inteiro. Tá? E aqui, né, eu queria convidá-los para participar do meu curso de avaliação de composição corporal, que vai ser dia 6 de novembro. Né, tem quem conseguir acessar aqui o QR Code, tem todos os detalhes do curso. E eu fiz o meu doutorado, né, com avaliação de composição corporal e ultrassom em pacientes que iam fazer cirurgia bariátrica. Então, assim, até uma dificuldade que a gente tem é fazer a avaliação de composição corporal desses pacientes. Muitas vezes eles não cabem, né, numa maga para fazer um DEXA, a bioimpedância, às vezes a gente pode ter, principalmente das antigas, algum viés, né, se não tiver um preparo adequado, e o ultrassom acaba sendo um bom método para a gente avaliar a obesidade e, além de tudo, dá para a gente ver gordura visceral e dá para somar com outros métodos também. Bom, queria agradecer mais uma vez o Guilherme a oportunidade, tá? E aí, quem quiser aqui, tem todos os meus contatos, se ele não der para ter todas as suas perguntas respondidas hoje, fique à vontade. E, falando de preconceito, a gente tem um grande preconceito também com o paciente oncológico, muita dificuldade em entender, né, a parte nutricional. Eu estou lançando um livro para pacientes e dentro desse livro a gente tem um capítulo só de obesidade. Tá bom? Acho que é muito legal a gente discutir um pouquinho mais aí sobre o guideline canadense, que eu achei muito interessante a ideia deles de colocar os pacientes para discutir. Será que a gente deveria fazer isso sempre?